Já que há poucas semanas, quando se encerrou o caso Spinum Viva, tinha chamado a atenção para esta regularidade já muito incomodativa de que sempre que há eleições há uma notícia de um qualquer processo. Pode ter 8 anos, 6 anos, 5 anos, isso varia. Pode ter acabado de abrir, quando não há nenhum mais antigo, mas nós temos sistematicamente esta rotina, desta tentativa de misturar questões políticas com questões judiciais. E aqui também queria dizer, porque ouvi muitas pessoas a dizerem que Gouveia Melo está também a sofrer aquilo que provocou, mas eu gostava de dizer que são coisas diferentes. Uma coisa é nós, no plano político, fazermos os debates. E podemos achar que pessoas com um determinado perfil têm mais ou menos condições para ser Presidente da República. Muita gente aponta o facto de ter uma vida exclusivamente militar como um problema para Gouveia Melo. Outra coisa completamente diferente é entrarmos numa lógica de judicialização da nossa vida política, que tem marcado as últimas eleições e com consequências muito negativas. Temos que ser capazes de fazer debates que entusiasmem os portugueses, que não tem sido o caso dos debates destas presidenciais. Parece-lhe que foram todos pouco entusiasmantes? Eu nunca me lembro, no meu tempo de vida, tenho 47 anos, de umas eleições com tão pouca interesse e paixão, que também é suposto marcarem a nossa vida política. Acha que isso não pode acontecer agora na campanha? Não é. Sim, mas os debates não foram suficientes para isso e era um pouco isso que estava a dizer. A judicialização da política é uma realidade, acontece há muitas eleições seguidas e algo muito negativo para o nosso país, e sobre isso julgo que depois estarmos a comunicar, a dizer se é arguido, se não é arguido, se foi ouvido, se está no início, se está no fim, já não serve de nada, porque o efeito desejado era o efeito de associar pessoas, candidatos, a inquéritos. André Coelho Lima, Gouveia Melo não é arguido, de resto a Procuradoria também já veio dizer isso, que o processo está no final da investigação. Mas o que é que podemos tirar daqui para efeito para esta campanha das presidenciais? Bom, muito boa tarde, também queria cumprimentá-las e também quero aproveitar que o meu fim é sempre muito apressado para fazer o mesmo início que fez a Mariana Vieira da Silva e retribuir-lhe a simpatia, dizer que é um gosto acrescido poder fazer estes debates com a Mariana Vieira da Silva, que é uma pessoa com uma postura em que me revejo da forma de poder discordar. Ou seja, discordar com substância e discordar com elegância, e nisso a Mariana é um exemplo disso, portanto tem sido também um gosto. Quanto ao mais, gostaria obviamente de estar aí convosco, mas sendo eu um orgulhoso vimaranense, e sendo hoje o dia de véspera do novo ano, eu tenho que estar junto à minha família e, portanto, aqui o Porto é o sítio mais perto de Guimarães. Contamos consigo na próxima semana. A pergunta que me fez. Sim, na próxima semana estarei aí com todo o gosto, como sempre. A pergunta que me fez. Eu sobre as presidenciais queria dizer aqui duas coisas aparentemente contraditórias. Eu acho inacreditável, nisso acompanho e secundo aquilo que acabou de dizer a Mariana Vieira da Silva, que o Ministério Público acaba por ser sempre o protagonista à porta de atos eleitorais. Foi com as averiguações preventivas aos dois principais candidatos a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, e agora é com um dos candidatos presidenciais, Henrique Gouveia Melo, numa investigação que, enfim, terá com certeza todas as razões para existir, não me quero imiscuir nisso. Aquilo que tenho que me perguntar é porque é que ela é pública agora, se ainda para mais está na fase final da investigação, segundo diz a própria Procuradoria-Geral da República, ou seja, já se sabe há muito tempo porque sair agora. E nada sai inocentemente. E nós precisamos, volto a dizer, já disse isto muitas vezes, vou dizer ainda mais, do Ministério Público que se dê ao respeito. E dar-se ao respeito é fazer a sua função, abstendo-se, ou seja, respeitando a tal separação de poderes que tantas vezes usa em seu favor e respeitando-a, não se imiscuindo nos atos políticos e nos momentos politicamente relevantes. Mas queria dizer também uma outra coisa, que é, eu assisti, e não posso deixar de o dizer, porque eu disse também publicamente, enfim, nas minhas redes, ao debate entre Gouveia Melo e Marcos Mendes, um debate para mim muito relevante. São dois candidatos que eu ouço com muita atenção, porque não sendo apoiante declarado de nenhum candidato, são claramente dois para que tendo, e a verdade é que fiquei bastante desagradado com a postura que Gouveia Melo apresentou nesse debate, que foi uma postura persecutória e uma postura que, ao invés de se apresentar investido da autoridade que resulta até da sua formação militar, apresentou-se com, enfim, uma atuação daquela politiquice que ele criticou em todos os debates até este.
E isso também com toda a franqueza. Porquê que eu estou a utilizar isto neste momento? Porque passado 2 dias, quase tipo karma, aparece, enfim, suspeições ou investigações relacionadas com ele próprio. Eu nunca subscreverei quem queira. Uma coisa são atuações que sejam moral e eticamente atacadas do ponto de vista do patamar político, não do patamar judicial, e que elas sejam sobretudo escrutinadas. Outra coisa é estar quase a debater, a fazer uma espécie de um voyeurismo da nossa vida privada, que se formos ver bem, só quem é académico ou militar ou funcionário público é que pode verdadeiramente ser um candidato, ou seja, que cargo for, tendo em conta a forma como correu aquele debate. E devo dizer que quem, como eu, está no PSD porque é um partido de homens livres, homens e mulheres livres, que é um partido de pessoas que vêm da iniciativa privada, que estão e entram e saem na política, não pode, enfim, subscrever aquele tipo de escrutínio que não é um escrutínio político nem sequer ético, é um escrutínio que põe quase em causa que pessoas que tenham vida privada possam ter atuação política, e eu isso não subscrevo também. Vamos avançar para um balanço de 2025. Foi um ano rico em acontecimentos políticos. Gostava de ouvir os seus destaques, Mariana. Bom, eu julgo que este é um ano que espero que seja um ano que põe fim a esta ideia de que todos os anos temos que ter eleições legislativas, e desse ponto de vista foi um ano bom para Luís Montenegro. Já aqui dissemos no próprio dia em que o processo foi encerrado, mas é naturalmente algo que marca o ano de 2025, mas eu julgo que neste terminar de ano ficam alguns pontos sobre o balanço político deste ano que me parece que é muito importante levarmos para 2026, porque nós só conseguimos resolver os problemas se tivermos consciência deles. E a verdade é que os últimos dias têm demonstrado uma grande incapacidade por parte do Governo a resolver quer problemas que tinha dito que eram simples de resolver, quer problemas que até o próprio Governo já criou. Era difícil de escolher e por isso acabei por escolher os 3 que mais têm marcado esta atualidade, porque me parece que é importante que o espírito de que os governos são avaliados pelo que fazem, mas também pelas expectativas que criaram, precisa de fazer parte deste balanço de 2025. O primeiro tema é naturalmente a saúde e não posso fugir a ele porque tenho aqui insistentemente chamado a atenção para o facto de nenhum problema se resolver na saúde. E nós passámos este mês de dezembro com dezenas e dezenas de horas de espera nos hospitais, mais em Lisboa. Não temos cumpridas nenhumas das promessas para este ano que o Governo tinha feito. E estou à vontade, porque até falo de medidas com as quais eu não concordo. Mas não é isso que quero referir, é a incapacidade de concretizar medidas. Nós fechámos o ano sem nenhuma USF tipo C aberta, quando era uma promessa do início do ano e que era rápido e os concursos estavam abertos, e não se concretiza. Temos mais utentes sem médico de família e temos um número de mortes, e julgo que todos aqui são testemunhas de que eu nunca falo de casos isolados, mas quando as estatísticas saem, nós temos a obrigação de olhar para elas e de perceber que temos uma mortalidade cerca de superior a outros anos em 1.500 pessoas, uma mortalidade excessiva. E é preciso responder por estes problemas e a Ministra da Saúde não tem conseguido, e depois desaparece meses a fio para só aparecerem notícias sobre as remodelações nas administrações hospitalares. E este é o resumo do Ministério da Saúde nos últimos 2 anos. O segundo caso que queria trazer tem, no fundo, 2 faces da moeda. Prende-se quer com a imigração, quer com o controle de fronteiras. Na imigração, porque soubemos esta semana que os vistos de via verde para a imigração são 1.300 vistos atribuídos. Quando este processo foi lançado, falava-se numa necessidade de 100.000 trabalhadores, 1.300 vistos atribuídos. E o André é a minha testemunha que eu avisei que este mecanismo não ia funcionar porque ele já foi testado nesta ou noutras formas.